Boa noite, doutor Fernando. Já já vamos começar, tá? Só aguardando a doutora Camila entrar para a gente poder dar início aqui à nossa live de hoje. Obrigado pela presença. Boa tarde, doutor Carlos. Só aguardando dar o horário aqui, tá? E vamos começar a nossa live com a doutora Camila. Vamos falar hoje sobre Customer Success, o cenário jurídico, como que isso vem impactando alguns escritórios, inclusive o da doutora Camila, que já deu início a esse processo. Boa noite, pessoal que chegou agora. Estamos aguardando aqui dar o horário, né, para a gente dar início à nossa live de hoje. Aguardando a doutora Camila também para a gente iniciar. Obrigado aí pela presença. Boa noite, grande Jax. Boa noite, Camila. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo ótimo também. Tá me ouvindo bem? Muito bem. E eu, você consegue ouvir? Tá tudo Tá certinho? ótimo, tudo certo. Que bom. Já deu o nosso horário aqui. Que bom que deu certo agora, né, Camila? Tivemos muitos imprevistos até a gente conseguir Mas saiu, e vai sair um pouquinho. efetivar de fato. Uhum. Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa live. Hoje nós estamos aqui com essa convidada mega especial aqui, a Camila, uma pessoa já bem quista no meio jurídico, no meio tecnológico. Eu costumo dizer que a Camila é uma pessoa à frente do tempo dela, porque é uma menina muito estudiosa, busca sempre estar ampliando a visão dela sobre o mercado jurídico, que às vezes até para quem é de fora acha que o mercado jurídico é apenas o advogado ir ali, começar uma ação para um cliente e pronto, acabou. Eu mesmo era um dos que achava que era desse jeito. Aí, a partir do momento que eu conheci a Camila mesmo e comecei a ver como que ela trabalha, eu vi que o mercado jurídico é algo bem mais amplo, é bem além daquilo que muitos acham que ele é capaz, né? Que bom, fico feliz que a minha atuação, eu não acho que eu sou tão à frente assim, não. Hoje mesmo eu estava estudando aí uns materiais de outras pessoas que eu admiro no mercado, e falei assim, nossa, falta muita coisa ainda para eu estudar, tem muito que aprender, né?
Mas eu fico feliz de poder inspirar algumas pessoas que eu sei que realmente isso acontece, de mostrar um lado novo para elas. Que bom. Bom, Camila, a gente ficou então hoje de conversar um pouco sobre o Customer Success no mercado jurídico, né? E esse meu fone aqui, que é uma maravilha, que não gosta de parar no meu ouvido. Bom, o assunto de Customer Success, ou CS, para quem já está mais habituado a trabalhar com isso, é algo que já vem surgindo no mercado há um bom tempo, né? Mas que teve um boom mais recente nos últimos 3, 4 anos. E o mercado jurídico não poderia ficar atrás nisso também, né? Como é um mercado que está sempre em constante evolução, acabou-se também que identificou com isso. Então, o Customer Success nada mais é do que a gente começar a criar uma cultura de colocar o nosso cliente no centro do negócio, é trabalhar o cliente como o foco mesmo principal do nosso trabalho. E o seu escritório, né, pelo que a gente já havia conversado, já deu esse passo inicial, né, começou a implantar essa cultura do Customer Success no seu ambiente. Aí eu queria ver o que você pode nos falar, então, como é que foi isso, por que o Customer Success ele deve ser aplicado também no direito, já que é algo que vem sendo aplicado muito em startup, muito no meio tecnológico, e no direito, como você identificou essa necessidade? Bom, vamos lá. É muito importante a gente avaliar que, não só no direito, em qualquer área de atuação, nossa, o que que a gente precisa estar muito atento ao que acontece no mercado. E o que vem acontecendo no mercado, como você mesmo colocou aí, né, não é um movimento tão recente assim, o que vem acontecendo no mercado nos últimos anos é que com a entrada, a oferta de mais serviços, mais concorrência, de uma forma geral, tá, gente? Não só no jurídico, a gente está tendo um movimento de empoderamento dos clientes, empoderamento dos usuários, porque a oferta é muito alta. Então, se o cliente, por exemplo, não gosta de um determinado serviço de aplicativo, ele migra para o outro. Se o cliente não gosta de um determinado serviço jurídico, no nosso caso, ele migra para outro com muita facilidade. Aí a gente entra no nosso mercado em si, né? O que que acontece? Eu dou esse exemplo várias vezes em aulas, em lives, quando eu vou contar isso para o pessoal. O meu escritório, ele fica ao lado do Fórum Civil aqui em Goiânia. Então, vocês imaginam que no prédio que eu trabalho também trabalham muitos outros advogados. Só para a gente ter um pequeno recorte aí da concorrência. Se o cliente entra no meu escritório agora, saiu de lá insatisfeito com alguma coisa do atendimento, faltou clareza, ele não entendeu nada do que eu falei para ele, porque eu falei em termos jurídicos, ele simplesmente bate na porta do lado, no andar da frente, no andar de cima, no andar de baixo, ele vai encontrar outro profissional que resolva a situação dele. Hoje, no mercado jurídico, nós temos 1.200.000 advogados. Isso não é novidade para ninguém, esse dado. E isso mostra para a gente que sim, temos que acompanhar esses movimentos que vem acontecendo no mercado de uma forma geral, e um deles é esse de empoderamento do usuário ou do cliente. A partir do momento que nós temos clientes empoderados que podem migrar a qualquer momento para outros serviços semelhantes ao nosso, nós precisamos observar que entregar somente o resultado para o cliente já não é o suficiente mais. Ah, mas eu sou o melhor advogado da minha área, eu tenho 1.000 pós-graduações nessa área, 300 anos de experiência, resolvo mesmo os problemas do meu cliente. Ok, ótimo. Mas assim como você resolve, tem muitos outros bons profissionais que também resolvem. Agora, com quem que ele vai ficar? Com quem entrega só o resultado para ele? Ou com quem entrega o resultado, mas entrega uma experiência agradável também? Um advogado que trata bem, parece bobo, gente, mas é o mínimo, tá? E que muitos advogados não fazem. Um advogado que trata bem o cliente, que consegue ser claro no que está acontecendo no processo, que consegue ser claro na hora de fechar um contrato de honorários, o que é que vai acontecer, que ele não usa terminologias que o cliente não vai entender, que quando o cliente vai no escritório dele, ele sai de lá com uma sensação de que ele está sendo cuidado, a demanda dele está sendo cuidada, mesmo que o advogado deixe muito claro que, olha, essa delonga aqui não é culpa nossa, do escritório, não tem nada que a gente pode fazer, é o judiciário, tem horas que não tem realmente o que fazer, né? Mas mesmo assim que o cliente sai de lá com a sensação de que tem alguém cuidando do problema dele, é muito importante.
Então, trazer o Customer Success para o direito, e foi assim que a gente percebeu também que a gente precisaria disso, né? E mais um detalhe que eu já conto, mas assim, trazer o Customer Success para o direito é parte disso, de que a partir de agora não tem como mais a gente pensar que a gente vai oferecer só resultados. A gente tem que oferecer um mix de resultados mais uma experiência agradável. E aí eu falei da outra coisa que eu ia comentar, né? De por que eu percebi que no meu escritório isso seria importante. Muito se fala hoje, Thiago, em marketing jurídico, né? Eu acho que você que acompanha muitos advogados também, você tem percebido que o hype do momento é falar de marketing jurídico, até porque nós tivemos o provimento novo, a gente teve uma trend no final de semana passado que estava circulando em todos os Instagrams jurídicos aqui, que é a questão da ostentação, no provimento novo, né? Mas o marketing jurídico em si, ele não vai resolver todos os problemas do escritório. E aí foi onde a gente chegou a essa conclusão também que a gente precisava de algo a mais para poder dar vazão aos nossos clientes para atender de uma forma adequada, porque a gente tinha muita demanda chegando e a gente tinha dificuldades, às vezes, de estabelecer um bom método de atendimento, né? Apesar de que isso também é um pouco de gestão, mas Customer Success auxilia muito nas réguas de comunicação com o cliente, como que você vai se comunicar, em que momento você vai se comunicar. Então, isso facilita bastante. E foi aí que a gente buscou realmente uma consultoria nessa área e começou a implementar no escritório. E é legal falar para o pessoal que está aqui nos assistindo que muitas vezes, né, voltando à questão do marketing, a gente acha que é o marketing jurídico que vai resolver todos os problemas. Mas só para vocês terem uma ideia, o Customer Success ele tem 3 objetivos. E os 3 muito bons, talvez melhores do que o do marketing jurídico em si para fechar novos negócios. O primeiro é fazer com que o seu cliente te indique mais. Então, a gente sempre fala, né? O custo para você adquirir um cliente novo é muito maior do que o custo para você manter um cliente que você já tem. E aí, o segundo ponto seria você vender mais para o mesmo cliente. Então, 2 coisas que o Customer Success já auxilia aí muito no sentido de prospectar e fechar novos negócios. Você vai conseguir com que o seu cliente que está lá dentro te indique mais pessoas e você vai ter um custo menor também, você não vai ter que investir, por exemplo, numa campanha de internet com tráfego pago. O segundo é você vender mais para o mesmo cliente, achar outros problemas que ele tenha. E o terceiro é você provocar um momento de encantamento no seu cliente, que é o que a gente chama de momento uau. E aí, isso faz com que você faça o quê? Fidelize o cliente com esse momento de encantamento. Então, são 3 pontos assim que vender mais para o mesmo cliente, que escritório que não quer, que advogado que não quer. Ter o cliente dele indicando muitas outras pessoas, que advogado que não quer. Ou fidelizar aquele cliente a partir de um momento de encantamento. Todos nós queremos. Então, é uma estratégia muito boa a gente começar a pensar e adotar Customer Success nos nossos escritórios de advocacia. Até porque, né, Camila, alguns escritórios que às vezes trabalham em determinado segmento, o cliente deles é aquele cliente de ação única, né? É um cliente que vai contratar o serviço para um assunto específico e quando acabar aquilo ali, aquela ação, não tem mais o que está, às vezes, ser oferecido àquele cliente. É de que forma que o Customer Success vai ajudar nisso? Justamente nesses pilares que você acabou de falar, nesses 3 pontos. Né? O cliente ele entrou em contato, teve uma boa experiência, teve aquele momento uau, momento wow, né, que a gente chama. Com certeza, isso é algo que é falado há anos, né? O melhor marketing é o marketing de boca. É aquele marketing, às vezes a gente até brinca que é o marketing de boteco, né? Você está lá conversando com seus amigos num determinado evento, né, em algum local específico, e surge um assunto na roda e você acaba falando, não, mas eu trabalhei com um fulano e ele foi muito bom. Às vezes nem deu certo a ação, às vezes nem chegou no... ganhou a ação, mas a forma com que você tratou o cliente, né, a forma como você lidou com ele no decorrer do processo todo, trouxe para ele aquela sensação, bom, não foi dessa vez, mas eu fui bem assessorado. Foi feito tudo aquilo que podia ser feito. Foi uma experiência boa, né? Exatamente. Isso faz toda a diferença. Aí é onde a gente vê também o quanto é importante a gente aliar, né? Falei mal, entre aspas, do marketing jurídico, mas vamos mostrar aqui onde que a gente conecta nessas 2 coisas. A indicação sempre foi uma fonte de novos clientes muito grande para advogados, né? Advogados funcionam muito na base da indicação. E é excelente, realmente, a indicação, você
ouvir de uma pessoa que você confia que, não, esse profissional é bom, eu já fui, eu já tive uma demanda com ele, você vai ter muito mais chance de você procurar esse mesmo profissional a partir de uma indicação de alguém que você confia. Mas vamos supor, eu gosto de falar muito nos meus cursos também, é o seguinte, esse exemplo fica melhor, funciona melhor para mulheres, tá? Vamos supor que alguém me indique, sei lá, a minha melhor amiga me indique um cabeleireiro, que eu quero mudar a cor do meu cabelo, o corte, a minha melhor amiga me indica e fala assim, esse é excelente, pode ir nele que você vai gostar. Aí a primeira coisa que eu faço é procurar esse cabeleireiro na internet para ver os cabelos que ele já fez, né? Então, assim, se eu tenho o ponto ali, indicação, mas aí eu vou procurar esse cabeleireiro na internet, ele não tem um perfil no Instagram, que a gente acha estranho, um profissional que não tem um perfil no Instagram, ou tem um perfil no Instagram muito, muito ruim, assim, umas fotos bem mais... Desatualizado. Oi? Desatualizado. Desatualizado, umas fotos ruins. Por mais que tenha sido a indicação da minha melhor amiga, talvez eu já fique com o pé atrás para procurar esse profissional. Na advocacia acontece isso também, né? Então, assim, a gente precisa buscar a indicação, que é sempre um ponto que funciona muito na advocacia, mas lembrar que se alguém indicar, se um cliente seu te indica para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai buscar mais referências sobre você na internet, você tem que estar na internet de algum jeito. E não adianta ser só lá no seu Facebook pessoal, que se ele jogar seu nome no Google, ele vai achar seu Facebook com a foto da aula da saudade, você bêbado, entendeu? Não resolve, vai piorar a situação. Então tem que ter uma página bem construída, um perfil, às vezes, de Instagram, de LinkedIn, um site, né? Aí vai depender das suas estratégias de marketing. Exatamente. É muito importante mesmo isso. Isso acontece com diversos profissionais, né? Hoje em dia, a internet se tornou o foco de busca de qualquer serviço. E a primeira coisa que vai ser buscada é isso. Se a pessoa tem um Instagram profissional, se ela tem uma página profissional, se essa página tem bons recursos lá, boas informações, coisas que chamem a atenção, né? Eu tive procurando uma nutricionista outro tempo atrás e eu fui caçando o Instagram de um por um para ver o que tinha, para ver se eu confiaria ou não naquela profissional. Faz toda a diferença, né? Com certeza. Camila, e esse processo aí para vocês de implantação do Customer Success? Como é que foi aí para vocês isso? Foi algo fácil? Foi difícil? A turma do escritório aceitou bem? É assim, olha, uma coisa que é muito importante a gente falar em qualquer coisa que você for fazer no seu escritório, se for uma consultoria financeira, em CS, em marketing, tudo você vai precisar ter dados. Então, assim, para a gente falar de implementar a cultura, começar, tá, gente? Eu não falo que foi um processo que a gente começa e fecha, acabou. Não, é um processo que se renova constantemente, né? Mas para a gente começar com essa cultura de CS aqui no escritório, a gente primeiro teve que fazer vários levantamentos, né? Levantamentos de números de ações em determinadas áreas, para a gente saber também quais são os clientes hoje que estão dando mais dor de cabeça, quais são os mais rentáveis, qual tipo de cliente a gente vai focar inicialmente o trabalho de CS. E aí a gente precisa levantar vários aspectos aí do escritório, inclusive aí a partir de... Não, a gente vai focar o atendimento de CS do escritório por enquanto, né? O trabalho de CS do escritório por enquanto, nos clientes pessoa física da área previdenciária. Então, o que eu tenho que fazer a partir daí? Mapear toda a jornada desse cliente no meu escritório. Não é, quando eu falo a jornada do cliente, não é eu mapear assim, o meu procedimento interno. O que eu faço quando esse cliente chega, qual é o documento? É mapear do ponto de vista dele. Quais são os pontos que ele se comunica ou tem que se comunicar com o escritório e como está sendo essa comunicação, que gargalos que podem estar surgindo nessa comunicação. Então, por exemplo, ele vai ter um momento ali em que ele está conhecendo o escritório, uma comunicação inicial, como que eu posso melhorar esse ponto, potencializar um ponto. A estratégia é potencializar os pontos positivos e minimizar os pontos negativos, né? Se você vai dar, por exemplo, uma notícia ruim para o seu cliente, a sua ação foi indeferida, né? E aí você ainda tomou uma sucumbência, vai ter que pagar a sucumbência, você vai dar uma notícia ruim. Então, tem formas de você dar essa notícia ruim que vão minimizar ali, tudo não vai, é claro, tirar o problema, né? É ruim de qualquer forma, mas vai minimizar, não vai ficar uma experiência ruim. Então, mapear todos esses pontos de contato,
do cliente com o escritório e o que é possível fazer em cada um deles. Inclusive, quando você começa a mapear os pontos de contato, aquele momento que você sabe que o cliente está muito feliz, exemplo, saiu a sentença da aposentadoria e foi positiva. O cliente está muito feliz nessa hora, muito feliz. É um bom momento para pedir indicações também. Você já enviar um e-mail, já enviar com um link para ele encaminhar para alguém, ou já conversar direto com ele. Tem alguém que está passando por esse problema na sua família também? Algum amigo seu que pode me indicar? E aí, então, você tem que criar esses momentos, né? E aí, fazendo esse levantamento, a gente percebeu que sim, tem algumas dificuldades, né? Não é tão fácil assim. Qualquer nova cultura que você vai implementar numa organização não é tão fácil. Dá trabalho. Fica um trabalho extenso, assim, são vários documentos que a gente monta, várias planilhas. A gente fez um trabalho também de entrevistar os nossos clientes para entender da perspectiva deles quais eram os pontos positivos, quais eram os pontos negativos no nosso atendimento. Então, a gente fez várias entrevistas quantitativas, né, com perguntas mais objetivas ali, com nota de tanto a tanto que você dá, o que você menos gostou, o que você mais gostou no escritório e as múltiplas, as caixinhas lá de múltipla escolha, né? A clareza, a transparência. Então, são várias coisas que foram perguntadas e a gente fez também algumas entrevistas qualitativas com alguns clientes que a gente sabe que gostam de conversar mais. Aí a gente ligou, olha, estou precisando fazer uma entrevista com você, a gente está implementando aqui algumas melhorias no atendimento do escritório, quero ouvir de você um pouquinho. Então, sentamos, fizemos a call, né? A gente estava no momento de pandemia, em janeiro desse ano, quando tudo estava fechado de novo. Mas aí marcamos as calls com os clientes. E a gente começa, a partir da perspectiva do cliente, entender melhor como a gente deve reformular o nosso serviço, o nosso atendimento. Porque muitas vezes tem coisas lá que você não... Ele vai te falar e você não imagina. Nossa, então foi por isso que esse cliente fechou comigo. Eu nem imaginava, eu achava que era outra coisa, né? A gente teve 2 casos interessantes assim. Um foi de uma cliente que já era amiga da família há muitos anos mesmo, assim, mais de 20 anos. E ela convidei como amiga para um café da manhã de Dia das Mães que eu fiz no escritório em 2017, né? E aí, 3 anos depois, ela fechou um contrato com a gente, começou a fechar vários outros, a gente já ficou meio, tipo assim, o escritório da família mesmo, que a gente fala que tem algumas pessoas que têm vocação para ser parte de processo, né? A família dela tem esses problemas, muitos casos, assim. E aí, vários outros contratos fechados com essa mesma cliente, com familiares, e a gente achou que é porque a gente tinha escrito um artigo sobre a aposentadoria de médicos e encaminhado para ela o artigo, porque o marido era médico, inclusive foi uma das coisas que a gente resolveu, né? Mas e aí ela falou na entrevista que não, que foi o primeiro contato dela com o escritório foi naquele café da manhã, que ela nem tinha ido como cliente, nem como potencial cliente, mas que foi no café da manhã que ela se sentiu acolhida, que ela gostou desse primeiro contato, porque ela sentiu que existe lá que não é só um escritório, que existe esse contato humano, esse lado humano, né? E que ela se sentiu acolhida. E um outro caso interessante foi de um outro cliente que a gente também fez a entrevista qualitativa e ele pontuou uma coisa que na época a gente tinha falado, a gente estava assim, o caso era, eu tinha começado a olhar o caso e aí por outras demandas eu não ia finalizar o caso. Então a gente pensou, como é que nós vamos resolver isso com o cliente, né? Para ele poder fechar e entender que não vai ser eu que vou dar continuidade para o processo dele. E aí a gente falou, olha, não vai ser eu que vai dar continuidade, você vai continuar falando com a doutora fulano, porque aqui a gente tá todo mundo olhando para o seu processo, todo mundo cuida e tal, a gente é uma equipe. E ele relatou esse ponto justamente na entrevista. Ele falou assim que ele fechou com a gente porque ele sentiu que a equipe era integrada e que tinha mais de uma pessoa cuidando do caso dele, né? Que foi, na verdade, todo mundo tem responsabilidade, obviamente, mas que no momento a intenção era simplesmente mudar um pouco a responsabilidade mesmo para reorganizar internamente. Então a gente começa a ter vários insights interessantes quando você entrevista os clientes e aí você começa a perceber várias coisas que você pode fazer para potencializar a experiência deles. Essa fala sua aí, você citou diversos pontos que são de extrema importância dentro do Customer Success. A, a questão da cultura de centralizar o cliente como foco, né? É algo que tem que ser como uma espécie de valor da empresa. Ela tem que definir como um objetivo dela, do escritório,
do departamento ou da empresa que o foco daquela empresa é o cliente. Para iniciar a cultura do cliente como um centro mesmo, o customer centric. Aí, a partir disso, aí sim começar a mapear a jornada do cliente que ele atende, né? Que foi alguns dos aspectos que você começou e comentou com a gente. A partir do momento que a gente mapeia a jornada do nosso cliente, e é bom que quem está no assistindo entenda que há uma diferença entre a jornada do cliente, que já é cliente nosso, e é diferente de uma jornada de venda. A jornada de compra é uma coisa, a jornada do cliente é outra. Elas são juntas, mas se dividem. Dentro do Customer Success, o que a gente aborda é a jornada do cliente, né? Os pontos que ele vai passar, desde o primeiro contato com a gente, né, com o especialista, até a finalização do processo dela. Então, a partir do momento que o escritório, o advogado, ele faz essa medida, né, que mapeia a jornada, aí ele vai entrar nos outros pontos aí que você citou, que é fazer a pesquisa para entender o cliente dele, saber quem é realmente o cliente dele, para como ele vai atender esse cliente, vai medir os pontos de contato com esse cliente. É importante até descobrir como que esse cliente gosta de ser contatado, né? Assim como às vezes o advogado ele gosta de entrar em contato usando determinados meios. E às vezes o cliente também gosta de trabalhar com determinados meios para poder ser atendido, né? Como WhatsApp, o telefone, e-mail. Uma pesquisa que foi levantada, a maioria dos clientes gostam ou do atendimento presencial ou por telefone, né? Telefone, WhatsApp. Ah, aí entra então essa questão da jornada como muito importante para poder identificar isso também, né? Os pontos de contato do seu cliente, que foi É inclusive verdade. alguns aspectos que você citou, né? E essas coisas, Thiago, é justamente isso. Você tem que perguntar, não adianta você supor, né? Então, é fazer uma pesquisa para saber o que o cliente prefere. A gente achava, por exemplo, quando a gente começou o trabalho, que um dos pontos de mais dificuldade dos nossos clientes da área previdenciária era reunir os documentos para mandar para advogado. E a gente descobriu na pesquisa quantitativa que a gente fez com muitas pessoas que, sei lá, 7% dos clientes só tinham essa dificuldade. Então não era algo que a gente tinha que se preocupar tanto, a gente tinha que olhar às vezes para um outro aspecto. Aí, mais um motivo de fazer todo esse mapeamento e fazer essa pesquisa, né? Poder identificar toda essa questão, porque aí sim você vai conseguir fazer com que aquele cliente tenha realmente uma experiência inesquecível com todo o trabalho que ele vai ter junto com você, nesse decorrer do que Exatamente. vocês vão passar juntos, né? Camila, e o Customer Success, ele pode ser aplicado em qualquer ramo do direito, qualquer área do direito, qualquer advogado consegue fazer essa implantação da cultura centrada no cliente ou alguma área específica? Qualquer área, qualquer tipo de cliente, ele quer ser bem tratado e ele quer uma experiência positiva dentro do seu escritório. Então, em qualquer área é possível aplicar. É claro que vão ter diferenças, né? Por exemplo, especialmente se a gente for falar de consultivo e contencioso, a jornada de um cliente de contencioso, que é processo, né, dentro do meu escritório, ela vai ser completamente diferente de uma jornada de cliente de consultivo, que muitas vezes é um cliente que eu fecho um contrato de 12, 24 meses, é um cliente que está lá o tempo todo comigo e ele tem outras necessidades, outros pontos de comunicação. Vai diferenciar muito se é pessoa física ou se é pessoa jurídica também, ainda que as pessoas jurídicas sejam um contencioso, né? Mas vai diferenciar muito. Você vai ter que entender quem é a pessoa lá dentro da empresa que você vai ter que se reportar e você vai ter que mapear as dificuldades dessa pessoa. Porque às vezes o seu cliente ele é uma empresa X e que quem, na verdade, trata com você não é o dono da empresa, não é o sócio da empresa, mas é um gerente. Então, as dificuldades que você vai ter que mapear dentro dessa jornada aí são dessa pessoa que vai lidar com o seu serviço, né? E não da empresa em si ou do sócio em si. Muitas vezes, não. É de quem realmente está contratando o seu serviço e está todos os dias em contato com você. E aí, qualquer advogado de qualquer área pode. Só que precisa estudar, né? Precisa entender um pouquinho de como funciona. E é interessante, Thiago, porque, como você falou lá no iníciozinho, o movimento está crescendo muito de CS no direito e acaba sendo uma nova alternativa de profissão.
até mesmo para os profissionais da área jurídica, trabalhar como head de CS em escritório de advocacia e departamentos jurídicos. Porque a partir de agora, todo mundo vai correr atrás disso. Assim como a gente tem o hype hoje do marketing jurídico, em que todo mundo quer entender de marketing jurídico, fazer um curso, ter uma equipe, ter uma agência, logo, logo a gente vai ter também essa necessidade cada vez mais expressa aí nas pessoas, nas organizações jurídicas, de ter um profissional dedicado a CS dentro dos escritórios. Camilo, deu uma cortada agora no final. É a sua internet ou a minha? Não sei se A sua tá está conseguindo cortando me ver bem. também. Eu tô te vendo, mas tá Pessoal, dando um vocês que estão, delayzinho. pessoal que está acompanhando aí, vocês estão conseguindo ver e ouvir bem a gente? Alguém dá um ok para nós aí, por favor? Não André, sei. Jax, Ah, então. Berto, bora lá. Então deu certo. Nesse ponto que você falou, Camila, então é até importante frisar, tanto que não é nem frisar, é falar que precisa segmentar nossos clientes, né? Porque com a segmentação, aí você vai conseguir também fazer essa divisão aí de como atender cada ramo específico, né? Cada clientela. No caso do seu escritório, vocês têm essa segmentação atualmente? A gente trabalha, o nosso centro de clientes, digamos assim, que é mais rentável hoje é o previdenciário, tá? Pessoa física, e só que ainda assim, bem segmentado, a gente não trabalha com qualquer tipo de cliente previdenciário. Inclusive, a gente mapeia isso no CS, olha, a gente quer cliente a partir de tantos salários de renda, porque a partir desses é o que faz sentido para o nosso escritório, para o nosso modelo de negócio, né? Até porque a gente sabe que 80%, geralmente, todas as organizações, 80% dos lucros vem de 20% dos clientes. Então, enquanto a gente não descobre quem são esses 20% dos clientes que nos dão 80% dos lucros e trata eles de uma forma mais cuidadosa, né? Não que a gente vai destratar os outros, mas que o foco em toda a experiência do cliente, ele é em cima desses 20% que provocam 80% dos resultados, a gente consegue até mesmo, se está chegando muito cliente, como é que você vai fazer uma triagem? Ou mesmo que não esteja chegando muito, você tem que fazer essa triagem de forma embasada em dados também. Se você sabe, depois que você mapeou que aquele não é o seu perfil de cliente lá dos 20% que te traz 80% de lucro, talvez você nem vai fechar esse contrato, talvez você vai fazer um pouco menos de esforço para fechar esse contrato, enquanto que nos clientes que realmente são do perfil que o escritório deseja, você já vai fazer um esforço maior para fechar o contrato. Verdade. Isso é qualquer empreendimento mesmo, qualquer empresa, ela precisa fazer essa segmentação e, é claro, isso é lógico, que você sempre vai dar uma atenção maior para determinado segmento que você atende. Não, como você falou também, né, que vai esquecer ou tratar de forma, sei lá, de qualquer jeito os outros. Não. É só tem uma pequena diferença entre um e o outro. Ninguém é da mesma forma, né? Nossa Exatamente. mãe já dizia pra gente quando éramos pequenos, você não é igual a todo mundo. Nossos clientes também não são iguais. Aham. Eles até se assemelham em alguns aspectos, mas não são iguais. Então, por isso é da grande importância de Mesmo segmentar. dentro do seu universo, dos seus clientes segmentados ali, né? Como você coloca aí, um não é igual ao outro. Tem um que tem super facilidade com tudo, que para ele tá tudo ok, para ele tá tudo bem. Às vezes, para esse, você não precisa ficar dando notícia para ele toda hora: olha, seu processo não andou, seu processo não andou, seu processo não andou. Já tem outros que são super ansiosos, é da pessoa, né? Não é da demanda em si. Às vezes a demanda é até menos complexa, vai resolver de forma mais rápida e tudo. Mas a pessoa é ansiosa. E aí, para essa pessoa, esse tipo de pessoa, a gente sabe que a gente tem que ter um cuidado maior. Isso também faz parte dos aprendizados que a gente teve na consultoria. Verdade. Em termos de ações práticas, Camila, o que na sua visão você acha que pode ser feito no cenário jurídico para poder conquistar esse cliente, para ter um cliente tendo uma experiência boa mesmo?
Primeira coisa é escutar seu cliente, né? Não pense que a experiência vai ser boa assim do nada, da sua cabeça, não. Você tem que saber o que é que ele pensa, né? Enquanto você traz pra gente a perspectiva de foco no cliente, é bom a gente lembrar também que a gente tem que ter o foco do cliente. Ao invés de eu olhar focado nele, eu tentar olhar com os olhos dele. Como ele está enxergando a experiência comigo. Então, essa parte é essencial de ouvir o cliente. E a gente tem várias ferramentas hoje que não são exatamente do Customer Success, mas que vêm facilitar isso também por experiência nossa própria, né? E também por experiência de vários outros escritórios de advocacia, por exemplo. Utilizar o Legal Design e o Visual Law para melhorar a experiência dos clientes, por exemplo, numa proposta de honorários, num contrato de prestação de serviços, num documento qualquer, né? Se ele entende aquele documento, é muito mais fácil, gente, ele fechar um contrato com o escritório, é muito mais agradável para ele fazer a leitura desse documento. Um ponto que a gente observou muitas vezes de positivo nas entrevistas que a gente fez foi que vários clientes apontaram que o nosso escritório eles têm muita clareza do que está acontecendo, né? Foi um ponto que eles apontaram várias vezes como positivo, que entenderam o que está acontecendo, que houve muita disponibilidade para explicar e que foi claro. Então, isso acaba pegando aí em muitos escritórios de advocacia que são habituados a utilizar aqueles modelos de contrato padrão, difíceis, porque a gente entende de contrato, né? Mas o cliente não. E aí, esse ponto, ele acaba sendo muito importante, isso a gente já sabe, né? Você não precisa entrevistar todos os seus clientes para saber que clareza é um negócio importante, que os juridiquês somos só nós que entendemos. E aí você pode aplicar ferramentas de legal design, de visual law, que vão auxiliar bastante também nesse sentido. Aproveitando a deixa de ferramentas aí, eu não poderia deixar de tocar no assunto, né, do nosso querido Nexus. O Nexus hoje ele também não é uma ferramenta voltada, né, para Customer Success, mas existem alguns recursos nele que contribuem muito para que o cliente tenha uma boa experiência. Né? Por exemplo, às vezes o advogado ele tem aquele cliente que gosta de ficar sabendo das informações o tempo inteiro. Né? Fica assim, meu processo andou, não andou, tá parado, o que aconteceu, como é que é a situação? Então, dentro do Nexus, claro, a gente já manda aquelas movimentações processuais para vocês, mas dentro dele a gente tem um recurso que é um recurso para o cliente ter acesso também ao Nexus, mas também ele ter acesso ao processo dele exclusivamente. Então, o advogado ele tem a opção de, no Nexus, ele cadastrar o cliente dele lá dentro. O cliente vai entrar no mesmo site, no nexus.ultimato.com.br, vai colocar lá o login e a senha que o advogado criou para ele, e com isso ele vai ter acesso ali aos dados do processo, a inclusive registro de atendimentos que o advogado fez com ele, a alguma anotação que o advogado tenha feito para ele, o advogado pode disponibilizar um arquivo para ele. Então, é uma ferramenta que também vai contribuir. E a gente vai estar lançando, até comentei já com você em outra oportunidade, que a Ultimato vai lançar um novo recurso que vão trazer indicadores e gráficos de todos os dados que são inseridos no Nexus. Essa ferramenta ela já está em fase de teste e deve ser lançada até o final do ano, acredito eu, que vai contribuir muito. Então, quem já é cliente da nossa base já vai ter acesso a essa ferramenta e vai poder contribuir para ela trabalhar dados, né? Porque como a gente falou lá no início, o Customer Success, ele nada mais é que dados. Alguém que trabalha com Customer Success. Se não trabalhar com dados, mentiu, ele não é um analista de CS, ele não é um analista de Customer Success. Pode ser qualquer outra coisa, menos isso, porque CS ele vai trabalhar dados, através dos dados ele vai planejar as ações e através dessas ações vão surgir os resultados. Né? Então, Perfeito. essas duas ferramentas vão estar auxiliando muito o advogado nesses quesitos, inclusive. E eu uso o Nexus, né? Então, mesmo sem a ferramenta, eu já estou super curiosa por essa ferramenta, inclusive, mas assim, mesmo sem ela, quando você tem um sistema de gestão em que você tem todos esses dados organizados, já é um ponto de partida muito grande aí para você desenvolver qualquer tipo de ação dentro do seu escritório. Para você trabalhar com marketing, para você trabalhar com CS, para você trabalhar bem a parte financeira também. Até para você ter uma noção, você falou da ferramenta ali de anotar o que aconteceu, né? Dos atendimentos e tudo. Como você pode fazer várias observações, por exemplo, seja nas tarefas, seja em outros momentos ali no Nexus, existe uma facilidade muito grande para você
já fazendo o link com o CS, para você criar um momento uau. O que é o momento uau? O momento uau é aquele momento em que o cliente fica num estado de encantamento muito grande. O Nubank, ele consegue proporcionar muito isso. Viralizou uma época atrás que o rapaz que tinha o cartão do Nubank falou para eles que precisava de um novo porque a cachorrinha tinha comido o cartão dele. Aí eles mandaram um cartão novo e uma cartinha escrita à mão com um brinquedo para a cachorrinha, para ela não comer o cartão na próxima vez, para ela mastigar o brinquedo, né? Isso causou um momento uau, e isso viralizou e todo mundo fica assim, encantado com a postura da instituição. E aí, quando você anota essas pequenas coisinhas assim, que o momento uau tem que ser uma coisa muito particular da vida do seu cliente, né? Seu cliente fala assim, nossa, doutor, eu quero que saia logo esse valor aqui desse processo que eu quero dar entrada no apartamento. E aí, quando sai, por exemplo, o resultado positivo do processo, você mandar de brindezinho para ele um chaveiro específico lá para o apartamento que ele quer. Então, você anota essas coisas, né, no próprio sistema. Você consegue lá ter uma fonte de informações muito rica. E é claro que você, como você perguntou no início, como é que foi? Foi difícil começar com Customer Success? Se você vai começar a implementar um sistema de gestão, você também vai ter desafios aí. Mas quando eu tive aqui os desafios no meu escritório, fui lá no Ultimatum, sentando com o Thiago explicou tudo pra gente. Então é você se dispor mesmo a trabalhar algo novo aí no seu escritório. Voltando ao exemplo que você deu do Nubank, eles lançaram agora recentemente um cartão para o cachorro. Ah, eu Então, vi. através de desse vídeo que viralizou, né, desse fato que aconteceu lá com o cliente deles, além de ele já ter gerado esse momento, através desse dado, ele planejou uma outra ação futura que já está viralizando também. Que agora, para quem tem cachorrinho em casa, não tem problema do cachorro comer o seu cartão. Mas bolaram o cartão pro próprio cachorro. Os atendentes do Nubank, todos eles têm um valor mensal que eles podem dispor para dar presentes para os clientes, desde que faça sentido, né? Nessas situações assim muito específicas, é o cachorro comer o cartão. Então, eles têm uma verba para isso, para provocar esses momentos de encantamento. Eles têm que ter aquele insight, opa, oportunidade. Hora Exatamente. de proporcionar um momento uau para o cliente. Acontece mesmo. A equipe deles é treinada para isso, inclusive. Eles têm essa verba mensal lá, onde podem estar atuando dessa forma. Outra coisa importante para trabalhar com CS, isso é algo que o advogado em si já está careca de saber, é a agenda, né? Se uma agenda de um advogado já é uma agenda que precisa estar organizada com um controle absoluto, quando ele resolve então trabalhar com Customer Success, às vezes até precisando agora abrindo essa oportunidade para outras pessoas trabalharem com isso no escritório, aí que ele vai ter a agenda dele mais ainda precisando ser organizada. Uma agenda da pessoa que está responsável por trabalhar o CS no escritório, ele tem que estar lá marcado certinho todas as reuniões que ele pretende fazer com o cliente, a periodicidade que ele vai fazer isso com o cliente. Aí nisso também eu já faço aquele outro link. O Nexus, novamente, ele tem lá a sua agenda, onde o advogado já faz lá os seus agendamentos de audiência, tarefas, compromissos, até de atendimentos. E é uma agenda que hoje ele permite que ele faça uma sincronização com aquela agenda do Google. Então, alguns advogados hoje trabalham muito a agenda do Google. Se ele tiver o Nexus, por exemplo, e quiser que todos os eventos dele que ele criou na agenda do Google apareçam no Nexus, ou vice-versa, é mais um recurso que a nossa ferramenta dá para o advogado estar trabalhando isso melhor ainda no escritório dele. A agenda é primordial, tanto para controle de prazos, tanto para proporcionar um atendimento diferenciado aos clientes, né? Acho que não tem nada pior por exemplo, aquilo que você marca uma consulta no seu médico, tal horário. Aí, de repente, você chega lá, passou 30 minutos, seu médico não te atendeu, uma hora não atendeu. Pra que adiantou a agenda dele? E Nada, você né? vê chegando pela porta do fundo ali com mais 10 pacientes na sua frente. Oi? Exatamente. Aí você, como um cliente, né, daquele médico, você já fica com uma experiência negativa, né? E, poxa, não posso nem confiar no horário.
Uhum. Então, isso é um fato importante que o advogado já se preocupa e a gente tem mais esse recurso aí também para auxiliar. Perfeito. Em termos de diferenciais competitivos, Camilo, tem algo mais que acho que dá para acrescentar sobre o CS no meio jurídico? A gente tinha até comentado, né, de o quanto o CS seria um diferencial competitivo, mas tem algumas coisas, Tiago, eu vou até recolocar aí essa frase de ser diferencial competitivo. Tem algumas coisas que hoje em dia não são mais diferencial competitivo, já são itens de sobrevivência. Ainda mais num mercado como é o nosso hoje, tão competitivo, né, que tem tantos advogados, tantos escritórios de advocacia, que temos law techs, legal techs desenvolvendo também atividades que são serviços que o próprio escritório de advocacia poderia estar prestando. Quando a gente fala de qualquer ponta da inovação, seja implementar uma nova cultura focada no cliente, seja implementar uma cultura voltada, orientada também para dados no escritório, qualquer coisa que você for fazer de inovação já não é mais simplesmente um diferencial competitivo. E especialmente, né, voltando aqui às bases do Nexus em si, que trabalha gestão, gestão hoje em dia não é diferencial competitivo. É item de sobrevivência. Se você não consegue medir o que acontece no seu escritório para gerenciar isso da melhor forma, não tem como você competir com outros escritórios mais, porque o movimento de profissionalização da gestão no mercado jurídico está cada vez maior. E todo esse período do cliente com o advogado, às vezes ocorre o risco também dele, no meio do caminho, ele desistir da ação. Isso já aconteceu com vocês? Não acontece? Como funciona isso para você? Já aconteceu casos assim. Aconteceu um caso que era mandado de segurança para assumir um cargo público. E aí depois a gente já tinha começado, já tinha dado entrada e o cliente foi chamado em outro concurso, então ele não queria mais aquele. Já aconteceu outros problemas no sentido assim de aposentadoria, por exemplo. A gente está com um processo judicial e de repente o INSS é meio doido e de repente ele resolver conceder aposentadoria no administrativo, né? Então, nesses casos, primeira coisa, você não vai conseguir mapear tudo que pode acontecer para o cliente no meio do caminho desistir, né? E não fechar o contrato com você. E não prosseguir o contrato com você. Mas você começa a mapear as atividades que vão acontecendo. Então, no caso, por exemplo, de aposentadoria, de algumas coisas que a gente viu, algumas a gente já repensou nos contratos. E aí já ficou tudo combinado desde o início, né? Para os próximos clientes. Outras não tem como, que foi caso agora de julgamentos recentes que tivemos, por exemplo, de aposentadoria especial, que agora a pessoa que é o médico aposentado especial, ele não pode mais continuar trabalhando. Aí tive médicos que desistiram no meio do processo que não querem mais a aposentadoria e querem continuar trabalhando, né? Mas essas coisas acontecem, é normal, não é coisa de ninguém surtar. O que não pode acontecer, no meu ponto de vista, e pensando em Customer Success, é o cliente desistir de continuar com você porque você não deu informação para ele, né? E isso é muito ruim. E já chegou muito cliente lá no escritório assim, não, eu não quero mais o meu advogado antigo, já tenho advogado nesse processo, mas eu não quero. A gente quer seguir com vocês aqui. Então, acho que isso é muito problemático. Sem dúvida. Eu mencionei essa parte do cancelamento, eu lembrei de um case aqui, que é o case da Amazon. Não sei se você já ouviu falar, mas quem tem a assinatura da Amazon hoje, se em determinado momento da assinatura ele resolver cancelar os serviços, a Amazon, antes de deixar ele cancelar, informa para ele quanto que ele já ganhou tendo assinado o serviço. Porque um dos pontos fortes é o quê? De quem assina a Amazon? Não é nem para a Amazon Prime, né, que para assistir vídeos ou alguma coisa. Isso também já tem ganhado um pouco de mercado, mas nem é esse o foco deles. O frete grátis, né? As ofertas Prime. Então, quantos fretes você deixou de pagar enquanto estava assinante nosso? Quantos você vai ter que pagar a partir de agora que você não vai ser mais? Muito Aí ele boa essa. mostra ali, então, digamos entre aspas, um ROI pro cliente, né? O retorno sobre o investimento que ele fez na Amazon. Então, esse é um ponto, assim, um aspecto que, para a gente reter nossos clientes, né, a gente tem que pensar e executar, né? Mostrar para ele, olha, se você desistir, isso é o que você vai deixar de ganhar. Ou que você poderia ganhar, né? Digamos assim. Ou no Uhum. caso do jurídico mesmo, esses pontos que você levantou aí e compartilhou com a gente.
Uhum. E tudo gira em torno das estratégias conhecendo o seu cliente. Exatamente. Não tem como não Se não partir desse conhecer o cliente, lugar. E e para conhecer conhecer o na cliente, prática, assim, de ouvir ele. Não adianta ser da minha cabeça, não, o cliente quer isso, quer aquilo. Não dá. Você tem que pegar a experiência dele mesmo. exato, sim, não adianta. Se você querer fazer sem ouvir o seu cliente, vai dar problema, vai dar problema. Eu posso citar como exemplo a própria Ultimato também. Um dos sistemas que a gente trabalha, que é o Unique, há muito tempo atrás ele tinha uma interface de uma determinada cor. Aí resolvemos alterar a cor para uma outra. O que teve de cliente ligando e reclamando que mudou a cor, Camila, você não faz ideia. E foi só porque mudou uma cor. Agora Você pensa achava legal, mas para o cliente não ficou legal. exatamente. Então pensa você fazer uma ação sem escutar o seu cliente. Não tem como. Verdade. Mas é isso então, Camila. Se alguém tiver alguma pergunta do pessoal que estiver participando, alguma dúvida, hora é agora de se manifestar. É um tema muito legal, né, Thiago? O CS é um assunto que se deixar, dá para conversar e não para não. Que Uhum. abrange tanta coisa. Eu tem hora que eu me sinto assim perdido, porque todo dia tem conteúdo novo sobre essa área. Quando eu comecei a estudar sobre CS, eu já achei algo que era diferente, gostei, né? Aí de repente já veio o CX, já é baseado exclusivamente na experiência do cliente, né? Aí nisso tudo surgiu a história do Customer Centric, que na verdade é a junção dos dois, né? Do Customer Success e do Customer Experience. E além disso, aí vai entrando nos diversos termos, tanto termo e tantas situações, que você vê, cara, não tem jeito. Você tem que ficar conectado e Tá buscando. muito. É informação atrás de informação, não para. Você E pensa aí, assim, nossa, agora pronto. Mas não, você tem estudar mais. o jurídico, né? Estudar outras coisas que são fora da área jurídica, que vão fazer diferença. Exatamente, como você mesmo falou aí, né? Hoje tem tanto profissional do direito aí no mercado, tem tanto escritório aberto, tem tanto escritório do lado do fórum. Então o cliente chega, bateu na sua porta, não gostou de sua cara, ele já vai na porta da frente. Uhum. Então, realmente o profissional ele tem que especializar, tem que buscar sair da caixa, né, talvez seria a palavra. Ele tem que buscar uma solução para aumentar o seu lucro fora da caixa. Porque dentro da Uhum. caixa já tem muita gente, já está cheia, né? Muita aglomeração. Verdade. Como o Jacques está dizendo aí, ó, tem que ser o diferencial para você mesmo e para o seu cliente. Tem que buscar seu diferencial. Sem diferencial, não tem como ser bem sucedido em nenhum mercado. Hoje é o que faz a diferença, né? Entre duas pessoas que são de dois advogados que têm a mesma formação. Se um deles tem algo a mais que pode acrescentar, com certeza o outro vai ficar para trás. É necessário realmente ter o seu extra, né? De Perfeito. profissionais, digamos, profissionais comuns ou profissionais dentro do padrão, já tem muito. Agora, o cliente que, com essa era da tecnologia, com a era da internet, que já começou já há um tempo, mas está cada vez mais evoluindo e o nosso consumidor ficando cada vez mais exigente, como você mesmo comentou, né? Antes de ir atrás daquele profissional, ele já vai na internet procurar ele primeiro, né? Então, se ele jogou lá na internet, achou lá, sei lá, uma lista lá de 5 profissionais, ele olhou os 5, 3 está desatualizado lá, 2 tem algo legal lá que chamou atenção. É claro que ele vai primeiro ir atrás desses dois Você que passou por isso agora, né? Então você pode dizer com toda a propriedade com a sua nutricionista. exatamente. Quando eu vi, eu achei lá 5 profissionais de nutrição que me interessou. Busquei as 5 na internet. Achei Instagram de 3, outras duas não achei nada. Duas eu descartei. E se ela não tem Instagram, então quer dizer que ela não está antenada. Não está buscando algo interessante. Pode até ser que eu esteja enganado e realmente ela buscou, só não
Mas você gosta não de tava. expor, né? Mas o meu primeiro momento, a minha primeira impressão, é que não tem interesse em coisas novas, né? Então eu fui atrás das três que tinha. Das três que tinha, coincidiu até com o que você comentou também. O perfil tava uma bagunça, desatualizado, coisa pessoal com coisa profissional. Eu falei, se não tem organização aqui, como é que vai organizar minha dieta? Como Verdade. que eu vou confiar numa dieta uma pessoa que não consegue organizar a própria rede social? Nossa, é bem verdade. Então, hoje, assim, a gente avalia muito, avalia muito. A gente não vai em qualquer, a gente não vai entregar o nosso dinheiro para qualquer profissional. A gente Uhum. não vai investir em algo que E talvez a não venha gente me dar um vai retorno. dinheiro, né? Assim, o que que você vai entregar na mão de um nutricionista? Sua saúde, a sua estética, uma série de questões, seu bem-estar, né? Vai muito mais do que o dinheiro. Com certeza. É um aspecto assim, que vai além mesmo. E é isso. Se a gente que está aí buscando assim, imagina os outros aí que são mais exigentes ainda, que estão querendo saber mais e mais daquilo que está procurando. Qualquer produto que a gente hoje quer comprar, primeiro a gente procura na internet. Imagina um serviço. Uhum. E vai ser assim, não tem volta. Com certeza. E isso é algo que é permanente agora, é daqui para ser cada vez mais exigente mesmo e buscar cada vez o melhor. Ninguém quer o pior para si, né? Todo mundo sempre quer o melhor. Uhum. Bom, Camila, eu agradeço então a sua disponibilidade. É sempre um prazer ter você com a gente, né? Uma pessoa de muita boa autoestima, de pessoa que está sempre aí parceira mesmo. No Amanhã que precisar. surpresa, não sei se você vai estar, mas avisando pro pessoal que tá aqui assistindo. Eu adoro a sede da Ultimato e aí amanhã eu vou fazer uns stories lá para vocês. Ó, por enquanto eu ainda estou no home office. Uhum. Mas logo a gente se. Infelizmente não vou conseguir ter o prazer de te encontrar por lá. Mas eu espero que essa reunião sua lá seja produtiva e esperamos bons frutos dela. E é isso então, Camila. Obrigado mesmo. E no que precisar, conta com a gente. Tamo juntos. Obrigada a vocês pela parceria de sempre. E não é uma parceria que é de boca, não, tá, gente? Aqui é o sistema que eu utilizo porque a gente fez uma pesquisa e aí chegaram à conclusão do escritório, não, é esse aqui que a gente quer usar, então vamos para lá. Conversar com o Paulo, que ainda é daqui de Goiânia, então foi ótimo. Já foi útil ao agradável. Obrigadão então, pessoal, pela presença aí. Qualquer dúvida que vocês tenham ou precisem, pode procurar a gente aí depois, manda mensagem aí no direct, pode ser para Ultimato, para Camila. E a gente vai ter prazer em estar esclarecendo para vocês qualquer ponto que a gente trabalhou aqui hoje ou outros que vocês precisem aí esclarecer. Com certeza. Tiago, vamos marcar uma sobre o provimento novo de marketing. Vamos sim, vamos marcar. Se quiser Vou marcar para conversar com o Gustavo. a gente já faz. Não, ótimo, vou conversar com o Gustavo e já pedir para ele agendar. Vai Uhum. ser muito interessante falar sobre isso também. Então tá bom. Eu já vi que já gerou muita demanda sobre ele, E inclusive. vai continuar gerando, né? Com certeza. Obrigadão então, Camila. Uma boa noite aí para você, bom descanso. Tchau, pessoal. Um abraço, até mais.